Então, falando um pouquinho sobre a criação, né, o conceito das vitrines. Bem na semana que nós estávamos planejando fazer, inicialmente seria apenas uma vitrine, mas era bem numa semana em que a gente estava gravando os conteúdos para os stories relacionado ao conceito minimalista e o maximalista. E como nós temos duas vitrines principais aqui na loja, a gente pensou, por que não trazer esses dois conceitos para as nossas vitrines, ou seja, uma vitrine minimalista e uma vitrine maximalista, né, Débora? E a nossa ideia foi trazer elementos de ambos os conceitos, né, tanto maximalista quanto minimalista, porém sem fazer com que fossem duas caricaturas, né? A ideia não era pegar um checklist do que é ser maximalista e do que é ser minimalista e colocar um por um na vitrine, porque a gente entende que cada identidade de cada local, de cada, no caso da Cits Home, que é uma loja de mobiliário contemporâneo, ou de cada casa, isso deve ser respeitado, né? Então a gente pode brincar com conceitos, brincar com estilos, né, de decoração, mas de uma forma que respeite a individualidade de cada espaço, de cada local. Isso pra gente era bem importante, né? Então, por exemplo, aqui na vitrine maximalista, a gente trouxe um teto com um desenho, a gente trouxe muitas cores, porém a gente procurou não colocar cores muito abertas, né? Porque isso talvez fuja um pouquinho do que é a Cits. Então, por exemplo, em todas as cores que a gente quis usar, em todos os tecidos que a gente escolheu, a gente procurou colocar essas cores mais desmaiadinhas, né? Então, o amarelo vira mostarda, o vermelho vira bordô, o azul royal vira marinho. E assim a gente acha que o ambiente fica um pouco mais familiar, né, para o que a Cits é e para o que ela oferece, né, para os nossos clientes. Deixou tudo mais acolhedor, né? Mais acolhedor, exatamente. Não é um ambiente para impactar, né? É um ambiente para ficar gostosinho, assim, para as pessoas quererem sentar, bater papo, etc. E que talvez elas consigam identificar esse ambiente na casa delas, né? Principalmente colocando no ponto de vista que a gente quis trazer muito da memória afetiva. Então, juntando com os 60 anos da empresa, a gente pensou por que não juntar nessa vitrine maximalista não só de elementos, mas também de histórias. Então, a gente convidou todos a participarem, né, com uma peça de memória afetiva para essa vitrine. Todos os nossos colegas, né, de trabalho. Isso. E também trazer elementos históricos da empresa, né? Então a gente tem cada canto, cada olhar dessa vitrine tem muita história para contar. E acho que isso é um dos principais pontos dessa vitrine e também a sensação que ela nos passa quando a gente olha para ela, né? É porque um ambiente maximalista, ele sempre tem milhões de objetos, de preferência aleatórios, né? Como a Fábia acabou de comentar, considerando que esse é o ano dos 60 anos da empresa, que é um marco importante, né, relevante, a gente quis colocar algumas peças que eram usadas pelo avô, pelo pai do Flávio, e a gente quis colocar algumas peças que fossem importantes para todo mundo que trabalha aqui. Né? E foi um momento bem legal, assim, as pessoas trouxeram e comentaram e contaram de fato as histórias daqueles objetos, e daí a gente para perceber que realmente a gente se relaciona com objetos, né? Objetos, alguns deles não são meros adornos, eles realmente fazem parte da nossa vida e é importantíssimo, assim, mantê-los por perto, né? É o que diferencia a sua casa de um showroom, por exemplo, né? Isso é muito legal, assim, foi muito legal de ouvir cada história e é muito legal e de olhar e ver que realmente aquilo ali significa muita coisa para cada um de nós, né? E pensando um pouquinho na formulação do conceito, principalmente das cores, a gente trouxe a cor do ano nas listras do teto. É verdade. Que é o mocha mousse, né? E o resto das cores, elas foram escolhidas no nosso, né, na parte intuitiva, mas também muito relacionada com as cores complementares. Então a gente tem tons terrosos e a gente tem tons de azuis, que são tons complementares e que visualmente agradam aos olhos, né? Então eu acho que também nas peças a gente procurou sempre trazer esses tons. Todas as peças que nós temos na vitrine eram peças que já existiam na loja, então é legal falhar nisso, né? Que você consegue criar um ambiente novo
com peças que já existem, né? Vocês conseguem fazer essa composição e trazer o resultado esperado, né? Isso é muito importante de pensar que realmente a CITES, ela oferece um mobiliário contemporâneo, né? E o que isso significa? Que é um mobiliário que ele consegue se adequar a ambientes muito diversos uns dos outros, né? A gente consegue fazer uma vitrine mais maximalista, uma mais minimalista, a gente consegue fazer um ambiente que remete ao litoral, a gente consegue fazer um ambiente que remete a uma casa de campo, todos esses ambientes com mobiliários contemporâneos, né? Que é, de fato, assim, a principal assinatura da CITES Home. Isso é muito legal, né? E o contemporâneo é isso, a gente vai criando referências de milhões de épocas e junta tudo num lugar só, de uma forma que tenha identidade, que é o mais importante. Cria uma nova Então identidade. essa vitrine é meio que um caldeirão dos 60 anos, da cor do ano, dos objetos importantes para cada um de nós, das cores complementares, e a gente juntou um pouquinho de cada coisa para fazer esse espaço. É isso.